projeto CEA em casa. CEA e sustentabilidade. Estamos dando continuidade ao projeto de doação de óleo de cozinha usado. Entrega aqui no pátio do nosso próprio CEA. Dessa forma, não jogando fora o óleo de cozinha, o meio ambiente agradece e a nossa casa também. Você vai estar sendo útil ao projeto social do nosso CEA. Então, traga o seu óleo de cozinha usado e doe pra gente. Com vocês, Cláudia Moreno, com o tema Não Vim Destruir a Lei. Olá, sejam todos muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, que a gente possa sentir a presença do nosso Mestre querido, dos nossos benfeitores espirituais em mais esse momento de estudo. Eu agradeço muito a oportunidade de mais esse trabalho nessa casa que eu tanto amo. E o tema de hoje é o Não Vim Destruir a Lei. E esse tema é uma fala de Jesus. Ele falou isso pra gente. Então hoje a gente vai entender que lei é essa e o que essa lei tem a ver com a nossa vida hoje, no momento em que a gente vive. E para começar, eu vou ler o trecho dessa citação de Jesus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 17 e 18. Vamos ler aqui. Jesus fala o seguinte: Não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, eu vim cumprir. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. E aí a gente já começa as reflexões desse momento. Que lei é essa? Será que essa lei já está perfeitamente cumprida no planeta Terra, no mundo que a gente está hoje? E aí a gente começa a pensar como é que essa lei chegou para a gente. O que essa lei tem a ver com a nossa vida, com a vida que a gente leva, com a família que a gente tem, com o trabalho que a gente executa, com os filhos que estão à nossa volta. E o mais importante, essa lei ela está fora de nós, apartada de nós, ou essa lei está em nós? Para a gente poder descobrir isso, a gente vai começar a aprofundar essa reflexão nesse livro aqui. Esse livro é o Livro dos Espíritos, é o primeiro livro da codificação espírita. Ele é um livro de perguntas e respostas. E quem pergunta é Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, esse missionário, educador, filósofo, nosso irmão querido, que veio aqui para nos trazer uma doutrina consoladora. E quem responde a Kardec são os espíritos, as vozes dos céus, os mensageiros de Jesus, de Deus, que vêm nos trazer as orientações da Boa Nova do Evangelho. E nas questões 621 e 622, a gente tem respostas preciosas em relação a essa lei que a gente está falando. Eu vou ler aqui para vocês. Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E aí a gente já consegue ter uma informação de que essa lei não é uma lei humana criada ou decretada por um homem. Não, é uma lei divina. Essa lei vem de Deus, do nosso Pai. E sabe o que os espíritos respondem? Que essa lei está na nossa consciência. Então a gente já tem aí mais uma informação. Essa lei, ela existe e ela não está fora de nós, ela está em nós, na nossa consciência. Ou seja, quando nós fomos criados por vontade do nosso Pai, ele nos colocou as suas leis em nossa consciência. E é sobre essa consciência que a gente também vai conversar mais um pouquinho. Mas só que Kardec não se contém, ele muito curioso e metódico, ele queria entender mais um pouquinho sobre isso. E aí ele reflexiona assim: tudo bem, então se a lei, o homem tem a lei na sua consciência, qual é a necessidade
dessa lei ser revelada. Muito justo, não é? Poxa, se a gente já tem essa lei na nossa consciência, a gente já veio equipado com ela, para que essa lei precisa ser revelada? E mais adiante, tem uma outra pergunta que vai fechar aí esse entendimento. Mas a resposta dos espíritos é muito simples e clara. Por que o homem precisa de uma revelação dessa lei? Porque o homem simplesmente, o homem que somos nós, a humanidade, se esqueceu. Não só esqueceu, como desprezou. Sabe o que isso significa? Que a gente, ao longo da nossa evolução, a gente tem se afastado dessa lei. Quando a gente despreza, a gente meio que vira as costas para ela, para uma lei que é divina e precisa ser cumprida. Olha que interessante. E os espíritos completam aqui. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Olha só o tamanho da misericórdia divina. Ele nos criou, nosso Pai nos criou, nos colocou as leis divinas em nossa consciência, sabedor da nossa dificuldade, da nossa imaturidade ainda, como crianças espirituais. Ele quer que a gente se lembre dessas leis. E aí ele vai mais além. E Kardec pergunta aqui para os espíritos: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? E eles dizem que sim. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, pessoal, não só a gente tem as leis na nossa consciência, Deus sabe que a gente esquece e despreza, e aí Ele quer que a gente lembre como Ele nos traz homens, espíritos superiores, para que a humanidade progrida com essas leis. Isso é muito grandioso, né? A gente percebe claramente a misericórdia de Deus a nos amparar, a nos envolver, a falar: olha só, eu sei que vocês ainda são crianças, mas eu pego vocês pelas mãos e a gente vem caminhando juntos e a gente cai, levanta, Ele ajuda a gente novamente, quantas vezes forem necessárias. Tem um momento que a gente fica meio parado, Ele vai dar um empurrão na gente para a gente poder avançar, porque a lei é de progresso. A gente não pode ficar muito tempo parado, muito menos voltar. Então a gente vai avançando assim. Agora, para falar sobre essas revelações, eu vou trazer um outro livro que faz parte da codificação espírita, que é o terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro aqui. Esse livro é um livro em que Jesus fala pra gente assim: olha, toda a moral do Cristo, toda a moral que Deus nos concede, nos oferece pelas leis divinas, estão colocadas aqui para que vocês possam trilhar melhores caminhos, para que vocês comecem a voltar nesse caminho que vocês se perderam, que vocês se desconectaram. Então a gente acabou se desconectando do Pai, do outro e principalmente de nós. Então, a desconexão que a gente vive, essa desatenção que a gente vive hoje, é porque a gente está desconectado dessa lei. A gente está desconectado do nosso Pai, está desconectado de nós, da nossa essência divina. E esse livro vem falar para a gente sobre isso. É um colo de Pai, é uma palavra de Jesus, quando Ele fala das bem-aventuranças, fala do Cristo Consolador, da paciência e de tantos outros assuntos para a gente poder mergulhar e ter a orientação que a gente precisa. E o primeiro capítulo desse livro é justamente o tema desse encontro de hoje. Eu não vim destruir a lei. E aqui Kardec reúne as 3 revelações. Essas revelações que a gente ouviu agora há pouco, lá no Livro dos Espíritos, porque é necessário que a lei seja revelada. E a primeira revelação, ela veio muitos séculos antes do Cristo. Ela veio com um homem que se chamava Moisés.
A gente já ouviu falar de Moisés, não é isso? Moisés veio com a missão de revelar inicialmente a lei divina para a humanidade, né? Ele veio com a missão de revelar as leis que foram... ele foi obediente a Deus e recebeu essas leis no Monte Sinai. Que leis são essas? São os 10 mandamentos. A gente já ouviu falar sobre isso em algum momento, não é? Então, Moisés, ele recebeu a lei divina no Monte Sinai por via mediúnica. Mas Moisés também teve a missão de decretar uma lei civil, uma lei disciplinar. Por quê? Porque o povo da época era um povo muito embrutecido ainda moralmente, embora intelectualmente eles já fossem mais avançados, mais desenvolvidos. Mas o comportamento deles ainda era muito embrutecido. Era um povo muito turbulento, muito indisciplinado. Então Moisés precisava ter leis que fizessem com que eles obedecessem, parassem realmente para poder escutar e acatar aquilo que estava sendo dito. Então, além da lei divina, houve também a lei disciplinar. Mas o povo entendia aquilo tudo como de origem divina, porque senão eles não obedeciam. Então a ideia que Moisés traz é de um Deus único, do monoteísmo, mas de um Deus terrível, um Deus que pune, um Deus que castiga. Essa era a ideia para aquele povo daquela época, que entendia desta maneira naquela época. Mas, séculos depois, chega o Cristo à Terra. E o Cristo não veio destruir a lei divina, os 10 mandamentos, e sim veio desenvolvê-la, ampliá-la, divulgá-la, trazê-la com uma nova linguagem, que é a linguagem do amor. Cristo já não traz mais as palavras do olho por olho, dente por dente. Cristo já traz o amai os vossos inimigos. Ele já traz a mensagem de dar outra face àquele que te ofende. Ele já traz a mensagem da paciência. Ele já traz a mensagem da compaixão, do amor, da generosidade, do amor pelo exemplo, da caridade. Então, ele já avança muito na evolução dessa lei. A lei é a mesma, percebe? A lei é a mesma, a lei imutável, ela não muda. O que muda é a lei transitória. Aquela lei civil lá que Moisés decretou, Jesus mudou radicalmente. Como eu falei há pouco, ele saiu do estágio do olho por olho, dente por dente, para uma lei de amor. E Jesus reúne todas essas leis em apenas 2 mandamentos, que se a gente levar esse mandamento para a nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso processo contínuo e necessário de autoconhecimento e nos nossos relacionamentos, a gente vai conseguir uma evolução ainda nesta vida muito satisfatória, que vai ao encontro da felicidade, daquela paz de espírito que a gente tanto quer. Que mandamentos são esses? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Lembram agora da reconexão que eu falei, da desconexão que eu falei? Esses 2 mandamentos, eles nos reconectam com a lei divina. É justamente isso, essa reconexão conosco, por meio do processo contínuo, esforçado, ainda difícil e doloroso de autoconhecimento, mas altamente necessário. A gente precisa executar aí as virtudes de autocompaixão, de autocuidado, de generosidade, de trazer autocrítica, uma necessidade ainda grande que a gente tem que se punir, mas trazer essa autocrítica como um movimento de crescimento, de apaziguamento, de renovação íntima, não de punição, porque aquele Deus punitivo está lá atrás, na época de Moisés. Ele já passou, ele já foi. Então não é a gente que vai se punir, porque Deus não pune a gente. Com isso a gente consegue enxergar no outro aquilo que hoje a gente não consegue. A gente segue fazendo projeções das nossas dores, dificuldades, falta de habilidade de nomear os nossos sentimentos. A gente projeta isso no outro, dificulta as nossas relações com julgamentos, críticas, com palavras não ditas, achando que a gente já disse tudo ou disse o óbvio,
E o óbvio é de cada um. O óbvio é singular. Cada um pode entender de uma maneira. E a gente se afasta de Deus, nosso Pai, dessas leis todas. Então Cristo ele veio trazer uma nova forma de pensar, uma transformação moral. Mas Cristo não chegou a dizer tudo à época, porque o povo também não tinha ainda a maturidade espiritual para compreender. Então o que ele disse também, ele disse de forma ainda alegórica, metafórica, por meio de parábolas. Era necessário ainda chegar um tempo em que essas verdades fossem ditas de uma forma mais descortinada, onde os véus caíssem mais um pouco, para que essa verdade viesse à tona. Era preciso chegar um momento em que a ciência comprovasse determinados fenômenos sobrenaturais. E aí entra o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que traz claramente, de maneira irrefutável, a relação, a inter-relação do mundo material que nós vemos, pegamos, apalpamos, com o mundo espiritual, de onde nós viemos. O Espiritismo traz para a gente a imortalidade da alma, a pré-existência da alma, a lei de reencarnação, a comunicação dos espíritos, a pluralidade dos mundos. Não estamos sozinhos nesse universo, existem tantos outros planetas e mundos habitados. Com tudo isso a gente consegue compreender com o Espiritismo e principalmente qual é o sentido da vida. O que a gente está fazendo aqui? A gente já conseguiu sair desse sono onde a gente só pensa nas necessidades fisiológicas, ou a gente está indo para um outro estágio de consciência que é o sono com sonhos, onde a gente já se questiona: o que eu vim fazer aqui? De onde eu vim, para onde eu vou, qual é o significado da vida? Por que nos sofrem tantos? Outros parece que não sofrem tanto, porque a gente também tem a ideia de achar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? Então o Espiritismo ele nos faz pensar. É uma doutrina que nos faz raciocinar, questionar e pegar na comprovação realmente aquilo que é importante para a nossa vida, para a nossa evolução. E há um lema no Espiritismo, na doutrina espírita, que a gente consegue levar para a prática as duas máximas do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No meio disso está o fora da caridade não há salvação. Essa máxima é o estandarte moral que a doutrina espírita leva, o Espiritismo leva. Por quê? Porque a caridade é o amor em ação e o Espiritismo é o amor em ação. O Espiritismo é a obra do Cristo na Terra e é para toda a gente, para todo o tempo, para todos os países, não há exceção, não há exceção. Então o Espiritismo vem falar para a gente que todos somos iguais, vivemos uma interconectividade do plano espiritual para o plano material e vice-versa. Nós influenciamos e somos influenciáveis o tempo todo e precisamos, a partir disso, fazer melhores escolhas na nossa vida. Essa lei, a gente percebe a grandeza de Deus com a lei divina, ela vem se descortinando como uma grande cebola que vai sendo descascada. Ela vem se descortinando e evoluindo de acordo com o momento em que a humanidade vive. Conforme a humanidade vai avançando em maturidade, em intelectualidade, em moral, o povo começa a compreender determinadas coisas. O povo se incomoda. A gente hoje, a gente já se incomoda com determinadas coisas. Por que isso é assim? Por que não é assim? O que eu posso fazer para melhorar isso? E não achar que o outro, o governo, a sociedade, não, eu faço parte da lei divina. Eu tenho a lei divina em mim. Eu sou essência divina. Eu sou consciência cósmica que está aqui para ser ampliada, amplificada, para a gente conseguir se autoconectar, se conectar com o outro e se conectar com Deus, nosso Paizinho de infinita misericórdia, que nos ama tanto, nos acolhe, nos fortalece. A gente precisa despertar e ter olhos de ver e ouvidos de ouvir a mensagem de Deus. Deus não grita. Deus se manifesta no silêncio, nas palavras baixinhas, que são ditas baixinhas. É assim que Deus se manifesta.
e através dos outros. E para finalizar esse encontro, eu pensei em trazer uma prece que provavelmente, eu acredito, eu vou apostar que você conhece. Eu vou convidar você para fazer essa prece comigo. Por quê? Porque cada palavra dessa prece, se a gente for parar para observar, ela remete às leis que foram ditas lá por Moisés. A lei que Jesus veio trazer para nós. E essa lei de amor e caridade. E essa lei nos reconecta com o Pai, conosco e com o outro. Então vamos fazer essa prece juntos e pedir a Jesus que essas palavras que estão sendo ditas agora, que elas possam entrar no nosso coração, no nosso dia a dia, na nossa busca por melhoria íntima, por melhoria contínua, e a gente acreditar que a gente não está desamparado, muito pelo contrário. A gente está, sim, o tempo todo sendo sustentado pela espiritualidade. Então vamos todos juntos fazer essa prece aqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja e assim é. Que Deus nos abençoe hoje e agora e sempre. Graças a Deus.